Você já passou por aquela cena em que alguém te chama pelo nome numa roda de pessoas e de repente parece que todos os olhares se voltam para você, como se fosse um holofote aceso bem no seu rosto? O coração dispara, a boca seca e você pensa: tomara que ninguém espere que eu fale nada agora. Eu sei como é. Parece que nesses momentos até respirar direito fica difícil. Mas sabe o que eu descobri depois de muito tempo carregando essa sensação? Que vencer a timidez é bem mais simples do que a gente imagina. A gente cresce ouvindo que timidez é um defeito, que há um problema a ser consertado, quase como se fosse uma trava que impede a vida de acontecer. Mas e se eu te dissesse que, na verdade, a timidez não é uma parede intransponível, mas só uma porta fechada? E que essa porta abre de um jeito muito mais fácil do que parece? Eu lembro da primeira vez que precisei falar em público. Era uma apresentação simples, nada grandioso, mas para mim parecia um julgamento. As mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o papel. E quando finalmente terminei, fiquei repetindo na cabeça cada palavra, tentando adivinhar quem tinha reparado no meu nervosismo. Mas sabe o mais curioso? Ninguém ligou. Ninguém percebeu metade do que eu achava que estava tão evidente. Foi nesse dia que eu comecei a entender que a timidez é, na maior parte das vezes, uma lente que aumenta tudo dentro da nossa cabeça, mas que por fora quase ninguém vê desse jeito. E é aí que mora o primeiro ponto libertador. A gente acha que o mundo inteiro está reparando em cada detalhe, mas a verdade é que cada pessoa está ocupada demais com as próprias preocupações. É como estar numa festa achando que todo mundo está olhando para o seu copo de refrigerante, quando na verdade cada um está preocupado em como o cabelo ficou, se a roupa está boa, se falou algo bobo. Quando a gente percebe isso, o peso começa a diminuir. A timidez é, muitas vezes, uma forma do nosso corpo tentar nos proteger. É como se fosse um alarme de incêndio que dispara só porque alguém acendeu uma vela. Ele está exagerando no sinal, tentando te manter seguro, mas não significa que exista perigo de verdade. E da mesma forma que a gente pode aprender a lidar com um alarme barulhento, a gente também pode aprender a lidar com esse frio na barriga. Sabe o que eu percebi? Que a timidez não some de repente, como se fosse um interruptor. Ela vai ficando menor cada vez que você decide dar um passo, mesmo pequeno. É como mergulhar na piscina gelada. No começo, a água parece insuportável, mas se você entra devagar, o corpo se acostuma. O mesmo acontece quando você se permite uma pequena conversa, um cumprimento, um sorriso a mais. Aos poucos, aquilo que parecia impossível vira natural. E o mais interessante é que quando você dá esses passos, você percebe que a timidez nunca foi inimiga. Ela só estava ali, tentando te lembrar de ser cuidadoso. Mas cuidado não precisa ser prisão. Você pode transformar essa energia em atenção, em escuta, em presença. Aliás, algumas das pessoas mais inspiradoras que eu conheci não eram as mais falantes da sala, mas as que ouviam de verdade, as que falavam pouco, mas com significado. Vencer a timidez, então, não é virar a pessoa mais extrovertida da roda, mas se permitir aparecer do seu jeito, no seu tempo. Não é sobre competir com o barulho do mundo, mas aprender a confiar na sua própria voz. E essa voz não precisa ser alta para ser forte. Eu gosto de pensar que timidez é como uma sombra. Ela está lá, às vezes parece grande, mas só existe porque tem uma luz. Se você olhar direito, percebe que a sombra não é ameaça, é só um reflexo. E quando você começa a andar, a sombra anda com você. Não te impede de seguir, só te lembra que você tem luz ali. E eu sei que agora você pode estar pensando, ok, mas e quando o nervosismo vem, quando o coração dispara, o que eu faço na hora? A resposta é simples, respira. Respira fundo, devagar, 1, 2 vezes. Porque a respiração é como um freio de mão, ela desacelera o carro que parece estar desgovernado. E quando você desacelera, percebe que ainda está no controle. Com o tempo, você vai notar que o que parecia uma montanha era, na verdade, uma colina. E que você pode subir, devagar, no seu ritmo, apreciando a vista. O mais bonito de vencer a timidez é que você não precisa deixar de ser quem você é. Não precisa se transformar em alguém que fala sem parar, que ocupa todos os espaços. Você pode continuar sendo mais reservado, mais introspectivo, e ainda assim viver sem deixar a timidez te paralisar. Porque no fim das contas, vencer a timidez é dar um passo a mais do que o medo gostaria. Só isso, um passo. Então deixa eu te fazer um convite.
Pensa em algo pequeno que você pode fazer hoje. Talvez seja cumprimentar alguém de um jeito um pouco mais firme. Talvez seja puxar assunto com um colega. Talvez seja só olhar nos olhos por alguns segundos a mais. É simples, mas é poderoso. Porque cada vez que você dá esse passo, você está mostrando para si mesmo que é maior do que a sombra que a timidez projeta. E olha, não se cobre perfeição. Vai ter dia que o medo vai parecer maior e tudo bem. Isso não apaga os passos que você já deu. Porque coragem não é a ausência do medo, é a decisão de andar mesmo com ele ao lado. Eu quero que você se imagine daqui a alguns meses lembrando desse momento e percebendo que hoje foi o primeiro empurrãozinho. Que a cada conversa, a cada tentativa, você foi ficando mais leve, mais seguro, mais você. E vai ver que vencer a timidez não era sobre mudar quem você é, mas sobre liberar quem você já era por dentro. Então respira fundo, acredita em você e lembra, vencer a timidez é simples na verdade. E se esse papo fez sentido, experimenta dar hoje aquele passo pequeno, só um. Depois me conta como foi. Quem sabe daqui a pouco você não esteja contando essa mesma história para outra pessoa que ainda acha que a timidez é um muro, quando na verdade é só uma porta esperando para ser aberta.